Obrigada, a gente que agradece pelo seu tempo. Roberto, eu queria entender um pouco mais. A gente tem debatido hoje, principalmente, falamos bastante, desde ontem, na verdade, sobre toda essa notícia envolvendo Petrobras. Ontem a gente viu ali, deixou o mercado muito preocupado em relação, né, à questão de governança da companhia, principalmente quando a gente fala ali de uma preocupação sobre os dividendos. Eu queria entender um pouco mais da sua leitura, né? Quando a gente tem ali muitos investidores monitoram um determinado ativo, acaba, né, uma notícia como essa pegando aí o mercado, às vezes às vezes não, né? Pega o mercado de surpresa, a gente vê essa reação, mas eu queria entender na sua leitura, esses tipos de notícia mudam ali os fundamentos muitas vezes para determinado ativo, quando a gente olha para Petrobras especificamente, o que levar em consideração, muitas vezes é melhor esperar, acalmar, ter talvez uma acomodação, né, dessa reação ali para o papel, para tomar realmente de fato aí alguma atitude em relação a se desfazer desse ativo em si? Bom, vamos lá, ótima pergunta. Na minha cabeça é a seguinte, a gente já olhava para esse ativo e a gente entende que tem um belo de um dividendo, né, tem um belo de um... É uma tremenda de uma empresa, né? Mas quando você olha para frente, né, isso é o que a gente tem hoje. Mas quando você olha para frente e a gente usa o passado para dizer alguma coisa para a gente, a impressão que fica é que a previsibilidade desses dividendos são menores, né? A gente tem menos previsibilidade para frente, então a gente já fica um pouco mais receoso e cauteloso nisso, tá? E apesar da empresa ser maravilhosa e ter uma geração de caixa incrível e tudo isso, olhando o passado, a gente entende o que foi feito no passado provavelmente vai ser feito para frente, né? Então a gente pode esperar retornos marginais piores na empresa, então retorno sobre capital investido pior, né, com projetos piores. A empresa estava muito focada nos seus produtos core, onde a sua especialidade era mais exploração. A empresa está começando a querer focar em outras coisas diferentes. A gente faz até alguns paralelos com o que está acontecendo com a Ecopetrol na Colômbia, né? E não só o que aconteceu com a Petrobras no passado, mas com o que aconteceu com a Ecopetrol na Colômbia, né? Diversificando dos ativos, né? Reinvestindo uma taxa de retorno pior, vai sobrar menos dinheiro para o acionista na frente e o management, né, junto com o controlador, já avisou que quer menos dividendos para frente e quer mais investimento. Então, a gente já esperava isso e parece, às vezes, um acidente de trem meio devagar, entendeu? Não foi uma novidade para a gente. Lado da governança corporativa também já tinha sinalização que iria piorar. Então a gente entende que o retorno sobre o capital investido está piorando para frente, marginalmente, a segurança também da governança corporativa está pior um pouco, tá? E, enfim, então a gente não gosta, sabe? Não gosta, previsibilidade baixa, a gente não tem gostado. Isso foi só mais uma notícia para reforçar a tese da gente que prefere evitar. Mais uma notícia que reforça, né, a tese de muitos investidores com quem a gente conversa. E é até interessante, Roberto, já deixando meu bom dia aqui para você, que a gente tinha comentado e vem comentando ao longo dos últimos dias sobre até um comparativo, né? Como que é o desempenho do Ibovespa ex-Petrobras, sem Petrobras. Poxa, sem Petrobras e sem Banco do Brasil, estaria praticamente negativo, né? E com bastante queda e ao longo do ano, né? E ao longo do ano, com a Petrobras praticamente dobrando de valor, com o Banco do Brasil com uma boa perspectiva também, né? Com um grande crescimento, tá no positivo. E aí alguns fundos, né? Que buscam ali fazer replicar, alguns fundos que tentam bater o Ibovespa, talvez precisem, né, ter a própria Petrobras para compor e manter ali o benchmark, né? E aí seria a grande, não dúvida, né, mas o grande questionamento que o gestor se faz, né? Poxa, não ter Petrobras e ficar de fora, ficar meio longe do benchmark, ou ter Petrobras com todas essas situações, ou foi um dilema ao longo desse ano essa questão, Roberto? Sim, sem dúvida, mas eu acho que no final das contas, né, o quanto você é correlacionado com o índice é o quanto o seu cliente espera que você corra de risco, no final das contas, né? Se o cliente ele quer uma correlação maior, o que a gente chama de track and error, né, mais baixo,
ou descolamento com índice mais baixo, você vai ter que carregar invariavelmente, entendeu? Agora, obviamente, a gente tem alguns produtos aqui na Key que tem uma correlação maior, ou tem um risco de descolamento menorzinho, para andar mais um pouco e ganhar aos pouquinhos, né? Então, quando a gente tem, nesse portfólio, a gente tem muito menos Petrobras do que o índice tem, então a gente olha em relação ao índice nesse caso, né? E a gente às vezes prefere até PetroRio, né? Enfim, agora a gente também tem fundos aqui, né? O Long Bios, o Long Only, que são de valor, né? Que a gente realmente ignora o ativo, né? Ignora, retorno absoluto para o Long Bias, retorno de longo prazo para o Long Only. O risco ativo é alto, a gente não está preocupado com descolamento contra o índice Bovespa, aí realmente a gente não vê previsibilidade, não vê valor, né? Apesar de ser uma grande empresa, né? Enfim, a gente acha que na margem tudo está piorando um pouquinho, tá? E não está no preço. Sobre esses ativos, né, até mais correlacionados com a própria Petrobras, que você disse, preferência, PRIO e tudo mais, a gente tem visto toda essa movimentação em relação ao preço do petróleo, né, preços elevados e expectativa ou possibilidades dos preços ficarem ainda mais altos caso haja qualquer tipo de ampliação no conflito. É claro que é determinante, mas depois de 2 semanas a gente viu que ainda não teve nenhum tipo de direcionamento ou algum preço, né, um pouco mais exacerbado do petróleo por conta efetivamente do conflito. Já era um movimento que vinha acontecendo, né, Roberto, do petróleo em níveis elevados. Você vê que pode permanecer nesses níveis e tende a permanecer nesses níveis, e aí trazendo aqui para as empresas, todas elas vão se beneficiar desses preços mais elevados, tirando a questão do conflito, que ainda está muito incerto, mas com preço elevado de petróleo, a gente tende a ter um desempenho interessante e recorrente das empresas com o preço do petróleo nesse nível? Eu acho que sim, né? Eu acho que quando a gente faz análise Só voltar um ponto atrás, você falou de Banco do Brasil. Banco do Brasil a gente entende que é um negócio um pouco diferente de Petrobras, tá? Eu acho que a governança corporativa ali é mais robusta. Acho que banco, você não brinca, não pode brincar com banco, né? As coisas que aconteceram no passado na Petrobras não aconteceram nos bancos, porque banco você não brinca, né? Então, banco vai ter problema, é um grande problema, né? E a Petrobras aceitava, por ter um negócio incrível, ela aceitava muito desaforo. Então, Banco do Brasil, a gente entende um pouco diferente, tá, da Petrobras. Tá? Indo para o que você falou agora em relação ao conflito, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão de petróleo. Né? Então, isso é uma coisa que está completamente fora do nosso não do radar, mas tipo, de tentar controlar alguma coisa ou fazer qualquer tipo de previsão inteligente, né? O que a gente faz é o seguinte, a gente tenta entender qual é o custo de extração dos ativos. No caso da PetroRio, ela cada vez mais tem conseguido custos de extração mais baixos e aumento de produção. Então a gente gosta de focar nisso, né? E tenta entender a que preço, né, que o mercado está precificando isso. Então a gente, em vez de usar o preço da tela do petróleo, que, enfim, nos últimos 2 dias está caindo bem, né? Então a gente prefere usar o que a gente acha que o preço atual estaria dizendo com o lifting cost e o volume de produção que a gente imagina lá para frente. Então a gente olha mais por esse lado. Então PetroRio a gente gosta, mas óbvio, se o preço do petróleo ficar mais alto, ela vai teoricamente se beneficiar, né? Agora a gente não sabe o quanto ela vai ser, qual o preço desse petróleo lá na frente. Por fim, Felipe, a gente entende que o preço do petróleo hoje, né, ele está muito mais uma função de Arábia Saudita tirando, né, fazendo aqueles anúncios de tirando produção, e a Rússia também fazendo isso, mas a gente entende que existe um risco grande aí nisso aí, tá? Porque a Rússia está aumentando produção, fala que vai diminuir, está aumentando produção, né? Então, quer dizer, a gente já viu no passado, de novo, eu sempre gosto de fazer o base rate, olha o que aconteceu no passado, e vale lembrar o que aconteceu ali, período ali pré-pandemia ou início da pandemia, né, que o árabe e o russo brigaram justamente por isso, né, porque um fingiu que estava cortando e na verdade estava aumentando, e o outro estava cortando e dando o mercado para o americano. Então, às vezes lembra um pouquinho essa história, a gente fica
assustado que isso daí poderia gerar um conflito até entre, não um conflito bélico, mas sim, como aconteceu no passado, a OPEC+, para um desentendimento entre o Arábia e Rússia, né? Dessa vez está um pouquinho invertido, porque a Arábia está satisfeita em tirar a produção, mas não vai querer ver a Rússia botando. Então, a gente acha isso. E se o conflito, obviamente, escalar, ganhar mais proporção, a gente acha que aí sim o petróleo poderia andar até mais, tá? Ô, Roberto, ainda entrando nessa questão, né, as ações de mercados emergentes, elas acabaram tendo aí maiores perdas semanais quando a gente olha desde o início, então, do conflito, né, dessa situação como um todo, diminuindo, inclusive, até as chances ali de uma recuperação no final do ano, em geral, né, tem sempre uma grande expectativa dos rallies acontecerem ali mais para os finais de ano. Eu queria entender um pouco da sua leitura, como você muito bem trouxe, né, toda essa preocupação de se escalar este conflito. Mas independente disso, quando a gente olha, né, para os mercados emergentes como um todo, a gente também tem outros cenários, não só este cenário do conflito em si, mas olhando até para os Estados Unidos, pressão ali por juros mais altos por mais tempo. A gente tem visto as Treasuries também ali aumentando, tendo essa volatilidade nas últimas semanas. Até onde, né, o Brasil como um país, não só um país emergente, mas até onde a gente de fato pode sentir esse peso do externo, talvez impactando negativamente o nosso mercado de risco aqui no Brasil? Eu acho que você tocou num ponto assim cirúrgico, que é o que tem acontecido para mim realmente no mercado nos últimos dias, né, últimas semanas. Que é o quê? Vamos fazer dos Estados Unidos. Você começou com os Estados Unidos, vamos construir os Estados Unidos, né? A gente está falando de um país que a gente imaginava agora que ele poderia estar desacelerando, e pelo contrário, ele não só não está desacelerando, como ele está muito firme ainda. A gente vai ver números de terceiro tri que vão ser divulgados em breve, muito fortes, tá? Muito fortes. O PIB americano vai ser divulgado semana, vai ser aí muito forte. Aí você fala assim, cara, como é que pode isso, né? E qual é o efeito disso? Né? Se a gente não tiver uma desaceleração da economia americana, a taxa do Fed vai ficar assim alta, vai continuar mais alta por mais tempo, como o próprio Fed sinalizou, né? E isso teria impacto em quê? Teria impacto, obviamente, na nossa taxa terminal aqui de Brasil, né? E de outros mercados emergentes. O Brasil é mais um deles, mas você pode falar a mesma coisa para México, para Chile, e quem for, né? Que estão começando um movimento de queda de juros, né? Principalmente Brasil e Chile. México ainda não, mas vai atrapalhar se a economia não desacelerar e os juros ficar parado lá por mais tempo ou até subir um pouco mais, vai atrapalhar o que a gente imagina que é um juro terminal aqui no Brasil ao redor de 9%. A gente não vai conseguir ter, sei lá, 9% de juro terminal com os Estados Unidos com 5,5%, 6%. Né? Essa diferença de juros entre um país e outro tem que ser um pouco maior. Né? Então, na nossa cabeça, por que a gente prevê ao redor de 9? Porque a gente imagina que a economia americana ela vai desacelerar mais para o início de 2024, ali, mais para o primeiro semestre. E por quê? Porque a gente ainda acredita em política monetária. A gente acredita que o juro veio de 0 para 5,5%. Né, ele vai ter os seus efeitos na economia. A gente acredita que o quantitative tightening, né, que é o que é a restrição de liquidez que o Tesouro Americano está impondo, né, vendendo títulos e tirando dinheiro do mercado, ele tem impacto, né, nos ativos e na liquidez do sistema, que tem impacto no crescimento. A gente também olha para as taxas de hipoteca americana de 30 anos, elas estão em 8%, não tem como o mercado imobiliário andar lá, né, ir bem, né? A gente imagina até que a gente está vendo a construção de casas novas, essas coisas caindo, né? Deveria cair mais e trazer preço para baixo, né? Então traz atividade também para baixo, preço para baixo de casa traz o preço de aluguel para baixo, que é um grande componente da inflação, né? Entre outras coisas, você vê restrição, essa taxa mais alta, com certeza está impulsando o mercado, com certeza está fazendo o mercado de crédito americano mais restrito. Então essa quantidade de remédio que a gente está vendo, a gente imagina que ela vá, de alguma maneira, impactar crescimento, apesar da gente ainda não ter visto, mas vai impactar para 2024. Esse crescimento caindo, né, impactando, a gente entende que o mercado não vai mais colocar essa taxa de juros americana parada até o fim do ano. A gente vai ver crescimento, a gente vai ver queda
em 2024, né, é o que a gente imagina, para aí a gente chegar nesse juro terminal de Brasil de 9%, e que seria muito bem visto e muito bom para ativos de risco, principalmente a América Latina, que tem essa possibilidade de cair juros. Então, a gente continua olhando essa taxa terminal em Brasil em 9%, e a gente ainda acha que a gente está adicionando risco nos portfólios, né, em renda variável, porque a gente imagina que isso vai ser um tremendo catalisador e vento de cauda aí para o mercado de renda variável. Ô Roberto, então, enquanto não resolver, ou pelo menos sinalizar, né, uma resolução, ou tirar um pouco das nuvens da frente, a gente vai ficar sem movimentação, ou sem algum gatilho, algum alívio aqui para o nosso mercado. A gente vai continuar sempre nesse impasse, né? O que acontece lá fora, o que pode acontecer lá fora, o que o Fed vai falar, como que vai ser a reação da curva de juros lá americana. Enquanto a gente não tiver um arrefecimento, né, dessas turbulências, a gente vai ter um mercado pressionado por aqui? Eu acho que é por aí, mas eu acho que, obviamente, o conflito no Oriente Médio, ele adiciona complexidade, né, e risco, né, e você nunca pode ignorar isso, né, mas não esquecendo isso, mas colocando isso de lado, pura e simplesmente a atividade americana está tão forte, já é e eu acho que isso está bem precificado hoje no mercado, né, eu já acho que isso é o grande fator que está atrapalhando os ativos de risco. E, né, ele atrapalhando os ativos de risco, para a gente, a gente olhando para frente, a gente acha que essa atividade vai desacelerar. Então, o que é notícia boa para o mercado de risco? Atividade desacelerar nos Estados Unidos, tá? E aí essa taxa de juro parada dos Estados Unidos para sempre não vai existir, ela vai eventualmente cair em 2024, e isso é bom para a taxa de juros terminal aqui no Brasil. Então a gente entende isso. Agora, no curto prazo, não parece ter uma notícia muito boa para isso não, tá? Então a gente, com parcimônia, a gente vem adicionando risco, não estou indo para full VaR, como a gente chama aqui, né, que seria risco máximo, mas a gente está aos pouquinhos adicionando, o mercado vai dando oportunidade, a gente vai adicionando com muita paciência, comprando bons ativos no Brasil, né, ativos ligados ao setor doméstico, que não precisem de crédito, vamos dizer assim, né, que não são dependentes de crédito, mas sim tem alguma coisa relacionada com os juros, né, no Brasil. E é o que a gente vem adicionando nos portfólios aqui de ações, coisas como Shopping Iguatemi, Eletrobras, Equatorial, Vivara, entre outras coisas. Inclusive, né, a gente já trouxe aqui, nós pontuamos já vários desafios, vamos dizer assim, várias notícias aí do cenário externo que o investidor fica de olho, monitorando, né, todo esse cenário de juros mais altos nos Estados Unidos, conflito. Queria olhar agora, trazer um pouco da sua leitura, o que monitorar aqui no nosso cenário doméstico, né? A gente estava até agora há pouco falando bastante sobre a questão do fiscal também, que acaba o mercado ainda muito cético em relação ao governo conseguir, de fato, equilibrar as contas ali, como prevê o arcabouço fiscal, tendo esse déficit em 2024. Mas eu queria entender um pouco agora, olhando aqui para o cenário interno, né, para o nosso doméstico, o que vocês estão avaliando, o que de fato, né, pode ser aí, talvez de repente até alguma notícia que seja um trigger importante para que traga ali uma visão, acho que mais interna aqui, que o investidor tenha que de fato monitorar, não só, né, olhando para fora, mas internamente. Eu acho que o interno não está atualmente impactando, tá? Apesar de achar que 2024 a gente não vai ter o déficit zero, a zerada do déficit, não acho, né? Mas eu acho que o mercado também não espera isso, né? Não é o que eu acho, né? É o que o mercado está botando no preço. Então, na nossa cabeça, o mercado não espera isso, não espera esse déficit zero. Agora, vamos olhar um pouco mais para frente? A composição de mais gasto e mais imposto é ruim para o longo prazo. É ruim para o longo prazo. E a dependência de mais imposto, ela fica mais na mão do Congresso, né? De alguma maneira. Então, eu acho que vai ter alguma hora que o Congresso vai forçar o governo a querer sinalizar se vai ou não vai ter capacidade para cortar gasto. Não pode ficar só no aumento de imposto. Então, eu acho que vai chegar uma hora, não sei quando isso, tá? Mas vai chegar uma hora que o governo vai falar assim, ó, que o Congresso fala assim, ó, eu levantei isso aqui de dinheiro de imposto e vocês não vão cortar nada, não? Entendeu? Então, eles vão querer ver se o governo PT vai ter capacidade de
restringir um pouquinho o orçamento eventualmente, né, para fechar uma conta, para mostrar também, né, para fazer o trabalho também, não é só aumentar gasto. Então, eu acho que isso. Então, quando a gente tiver esse impasse, ele pode ser uma bifurcação interessante para o mercado, né? Porque se o governo virar e falar assim, não vou cortar de jeito não, então o déficit é muito maior, então não vou entregar um déficit de 1,20 para 2024, não vai ser mais 0,70 ou 0,60, porque eu não vou cortar gasto. Aí é ruim, o mercado vai interpretar isso como ruim. Né? Mas se eventualmente o governo falar assim, tá bom, então eu vou contingenciar aqui o negócio, vou tirar um pouquinho de gasto, eu acho que o mercado pode ter uma leitura muito boa disso, tá? Agora, não acho que isso para agora. Eu acho que essa caixinha aqui que a gente está falando agora, ela é mais para frente, o mercado vai dar atenção isso mais para frente. Ô, Roberto, quando você fala nessa caixinha, agora eu quero pegar a caixinha ali, tentando entender um pouco mais, se a gente consegue olhando um pouco mais para o micro agora, alguma notícia que possa beneficiar determinados setores. A gente tem aí a possibilidade, né, a discussão da questão do aumento de etanol na gasolina, olhar ali para o setor sucroenergético, se você acha que isso pode ser algum trigger importante para esse determinado setor, quando a gente olha em relação a toda aquela discussão também do FGTS, impacto que pode trazer impacto, inclusive, para o setor de construção. O que do micro a gente poderia ali ficar realmente ali monitorando de olho para determinado setor ter um bom desempenho ou talvez não ter um bom desempenho também, quando ainda tem algumas questões sendo discutidas? Ó, eu vou falar de 2 setores que eu não carrego no portfólio, então, obviamente, meu nível de entendimento é menor, eu peço desculpa por isso, mas o que eu acho, por exemplo, eu acho que quando a gente olha para trás, né, se você tem uma maior composição de açúcar, né, se você tem esse aumento da composição do etanol, é bom para o setor, né? Ele normalmente é bom. Então, é de se esperar que se isso vier, é uma boa notícia para o setor. Tá? Agora, do lado do FGTS, né, eu acho que sim, pode ser momentaneamente uma boa notícia e tal, mas como eu falei no passado que eu digo há alguns minutos atrás, quando a gente está investindo para o setor doméstico, né, para se beneficiar dessa queda de juros que vai ajudar vai ajudar a precificação dos ativos, vai ajudar fluxo para o mercado e tudo, a gente está evitando ativos que são dependentes de crédito. Deixa eu explicar por quê, tá? Porque a gente entende que o brasileiro está com a renda muito comprometida, tá? A renda do brasileiro está bastante comprometida, o brasileiro está bastante endividado. Sim, tem bastante de housing, né, de setor imobiliário nisso, tem. Então, eu evito nos fundos aqui a fazer uma tese e achar que a tese é boa por um prazo mais longo, porque é FGTS, ou porque o cara vai dar um subsídio para a linha branca, e o que for, entendeu? Então, eu não estou fazendo isso, tá, para os fundos, porque eu não acredito que isso seja sustentável por um prazo mais longo, porque eu acho que o brasileiro está muito endividado. Né? Principalmente o brasileiro que deveria consumir isso, que seria o cara que vai consumir isso. Ele está bem endividado. Né? Aí você falou assim, mas você falou de Vivara. A Vivara é para uma classe, né? É um ativo mais nichado, onde crédito e endividamento não é um problema para essa classe. Então, quer dizer, é daí que eu estou separando, né, as coisas, né? Se eu conseguir explicar um pouquinho da minha cabeça para esse evento. Não, sim, muito entendível, por sinal, né? Olhar, tentar separar aí, como diz o ditado, né? O joio do trigo, tentar entender de fato, né, os ativos dentro deste cenário, como você muito bem colocou aí, infelizmente, né, de muitos endividados, o quanto isso pesa para determinados ativos e não para outros determinados ativos, dependendo muito do consumo das classes. Eu quero agradecer, Roberto, já o nosso tempo chega aqui ao final, muito obrigada, sempre um prazer falar contigo, ficamos aqui sempre de portas abertas para você, todo o pessoal da EQI aqui sempre colaborando e nos ajudando a entender vários pontos do nosso mercado